Vamos agora à conversa com o comandante Ricardo Ribeiro, especialista em proteção civil. Ricardo, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no NAU. Estamos nesta época em que já há alguns incêndios, dias de muito calor. Vamos começar por este mapa que nos trouxe, que mostra a evolução do tempo para os próximos dias. O que é que mais o preocupa? Olá, Rodrigo. Boa tarde a todos os telespectadores que nos seguem. Bom, em primeiro lugar, é para o telespectador ter a percepção da evolução meteorológica que vai acontecer nos próximos dias. Portanto, desde sexta-feira até terça-feira, em que vamos ter um pico que não vai depois abrandar, ou seja, vai baixar qualquer coisa, vamos regredir a segundas-feiras e a domingo, mas em boa verdade, na terça-feira, os modelos mais extremos falam em temperaturas de 43, 44 graus, o IPMA fala em temperaturas superiores a 40, portanto andaremos nesta faixa. E isto cria logo diretamente dois problemas. Nós, do ponto de vista da segurança, nomeadamente no que toca aos incêndios, temos três grandes referências: a umidade, o vento e a temperatura. A temperatura não deve estar acima dos 30 graus, senão torna-se crítica. A umidade não deve estar abaixo dos 30%, senão torna-se crítica. E o vento não deve estar a mais de 30 km/h. E esta regra dos 3,30 está violada na sua grande parte nestes próximos dias. Ou seja, há muito mais de 30 graus... Está vento e não há umidade. A umidade vai andar entre os 10% e os 20% no máximo e, portanto, isto mais para o norte interior. Sim. E vai evoluir de hoje, segunda e terça. Terça vamos ter o pico, quarta-feira vai continuar também crítica e na quinta-feira começa, de facto, a abrandar as temperaturas aliás, extremas. Aliás, segundo o IPMA, aqui os distritos no interior norte do país, creio que são 3, estão hoje e nos próximos dias em aviso laranja. Exatamente. Que é, aliás, essa a resposta que a Proteção Civil, a ANEPC, faz relativamente a esta situação que tivemos o aviso por parte do IPMA relativamente ao desenvolvimento da meteorologia. E, portanto, neste caso concreto, há uma massa de ar quente de origem africana, ventos fracos a moderados de leste, ar muito seco e baixa umidade relativa, e isto cria em condições favoráveis e calor extremo e a incêndios. E qual é aqui a grande questão? É que não é só um dia, ou seja, o combustível acumulado, e que resultou também das tempestades, vai ficar cada vez mais desidratado ao longo destes dias. E vai chegar a terça-feira... Vamos então olhar já para o próximo mapa, exatamente, que é o de terça-feira, em concreto, que é o dia que está mais a causar maiores preocupações, crítico, porque será aquele mais quente. Mais crítico, sim. Exatamente, que é este aqui. Ora bom, nesta altura, o que é que vai acontecer, como estava a dizer Rodrigo? De facto, os combustíveis vão estar disponíveis para arder por desidratação, por temperatura e também por uma baixa umidade ao longo destes últimos dias. E, portanto, quando isto acontece, cria-se aqui um fator crítico, que é todas as pequenas ignições necessitam ter uma intervenção de primeira intervenção, passo a redundância, para matar o incêndio à nascença, porque, de facto, com ventos moderados e temperaturas altas, desidratação há vários dias, a possibilidade de pequenos incêndios se transformarem em grandes incêndios, de facto, é muito grande, e isto pode levar a termos uma semana de muita preocupação e de muito trabalho para os nossos bombeiros e para a Proteção Civil. Ainda para mais com o vento que todos nós sentimos, aliado a todas estas condições que, de facto, o Ricardo está aqui a destacar. Muito cuidado com a terça-feira. Nós aqui já vamos tentar perceber aqui alguns cuidados a ter nos próximos dias, porque todos nós somos cidadãos. Exatamente. E todos nós somos agentes de proteção civil. Mas antes vamos olhar para um terceiro mapa que mostra o risco de incêndio. É este aqui, mais concretamente, com estes modelos do IPMA. Exatamente. Portanto, isto são modelos do IPMA que são mais conservadores, mas que não deixam de falar em picos de 40 graus. E, portanto, há modelos
como o Meteornet e outros, que falam em 42, 43, 44 graus. Mas a verdade é que nós conseguimos ver que o dia 23, terça-feira, é um pico de onda de calor e uma grande parte do interior norte vai estar em risco máximo. E, portanto, mas se repararmos nos dias anteriores, 21, 22, 23 e 24, a verdade é que vai haver uma pressão meteorológica sobre o risco de incêndio que importa, de facto, ter em conta. Mas, Rodrigo, em boa verdade, como estavas a dizer, nós somos cidadãos. O risco desta meteorologia não é só para os incêndios, também é para as crianças, para os idosos, para as pessoas com maiores comorbilidades e vulnerabilidades, para quem vai à praia. Ainda agora nós tivemos a ver peças de pessoas expostas ao sol à 1 da tarde, às 2 da tarde, e de facto com temperaturas e condições de ultravioleta muito agressivas. É muito importante que as pessoas tenham este cuidado e bebam muita água, não se exponham. Todos os cuidados são poucos. Muito poucos. Não é só a água, o chapéu, o protetor solar. Sem dúvida. É preciso, de facto, evitar estar na praia nessas horas sem de dúvida, maior sem calor. dúvida. E, portanto, muito em especial no dia 23 e no dia 24, porque, de facto, são os grandes momentos em que vamos ter aqui temperaturas muito elevadas e risco para a população e também em termos de incêndios. Vamos olhar também para os mapas comparativos para percebermos o que é que aqui estamos a ver a praia. De facto, as pessoas nas horas de maior calor. Aqui temos estes quadros comparativos. Este ano é diferente de anos anteriores? Vai ser, eu direi que nos últimos 3, 4, 5 anos, os anos são sempre diferentes e irão ser diferentes para a frente. Para o telespectador ter uma ideia, entre 1971 e 2000, a temperatura média anual era 15,5 graus centígrados. E entre 2001 e 2020 passámos a 16,6 graus centígrados. Ou seja, mais, em média, 1,1 grau centígrado que nós tivemos. Mas, além disto, se nós compararmos os dias que tivermos 40 ou mais graus, entre 71 e 2000, estávamos a falar de 2 a 4 dias por ano. E agora, atualmente, 10 a 20 dias por ano. E esta é uma mudança estrutural na forma como Portugal, e a Espanha, mas também Portugal, que é o que nos interessa, se relaciona com a realidade e as características meteorológicas. E nós, com esta mensagem que estamos aqui a passar, Rodrigo, temos que dizer às pessoas que têm que se adaptar nas boas práticas e nos comportamentos que têm, nomeadamente quando vão à praia. Quando eu ia à praia, há muitos anos... Há poucos. Em boa verdade, nós não tínhamos esta preocupação. Hoje é fundamental, é crítico, porque o resultado para a saúde é um impacto muito maior do que acontecia há 30 ou 40 anos. Exatamente, e isso é um fator de alarme. Ainda temos aqui alguns minutos. Como é que está a articulação entre a Proteção Civil, a GNR e as autarquias? Estamos preparados para um ano que vai ser duro, ainda para mais com os efeitos ainda da tempestade de Christine, ou continuamos a cometer os mesmos erros? Continuamos. Aliás, tens-me entrevistado todos os anos. Já entrevistei o Ricardo há aqui alguns anos, ainda nos tempos da CMTV. Exatamente. Se continuarmos aqui, nos próximos anos vamos continuar a falar do mesmo. Vamos continuar a falar na mesma coisa, porque continuamos sempre focados no combate. Eu já contei esta figura de estilo, que os bombeiros e o combate são o guarda-redes num jogo de futebol. Quando tudo falha, os avançados, os médios e os defesas, vem o guarda-redes. E era assim que se devia de olhar para a estrutura de combate, para a estrutura de resposta e de combate aos incêndios. Porque nós não fazemos, e este é o problema dramático que nós vivemos em Portugal, nós não fazemos prevenção estrutural de incêndios. Exatamente. E, portanto, essa falha crítica leva a que todos os anos nós sejamos os campeões de área ardida, mesmo com a redução do número de ignições. Já com as nossas condições, enfim, com incêndios violentos todos os anos, como é que é possível que ainda haja material da tempestade de Christine por limpar? Como é que ainda há estradas que estão bloqueadas e por onde os bombeiros não vão conseguir passar? Faixas de contenção, como é que é possível? Não há compartimentação da floresta, não há aceiros, não há acessos, as limpezas mesmo do Estado, que pertencem ao Estado e até algumas autarquias, não são feitas. Nós andamos pelo país, nas estradas, à esquerda e à direita, não há faixas, aquilo que nós chamamos a limpeza
do combustível junto às estradas, não há limpeza dos terrenos do próprio Estado e também de particulares. Mas há aqui um pequeno pormenor, Rodrigo. Estas leis, quando se fazem, têm que pensar no impacto que podem ter e na execuibilidade. Nós não podemos pedir a um casal que tem 70 ou 80 anos, que ganha 400 ou 500 euros cada um, que todos os anos limpe 2 ou 3 vezes um hectare, que muitas das vezes já nem sequer resulta para a agricultura, que pague 200 ou 300 euros para limpar. Não é possível. Quando às vezes o dinheiro que tem é para escolher entre um medicamento para os medicamentos. Exatamente, E, portanto, este problema tem que ser olhado numa perspectiva social. E depois há aqui um outro aspecto que é muito importante, que é porque é que os incêndios ocorrem no centro e no interior norte? Porque é onde há desertificação. Há uma relação direta, em alguns estudos científicos que eu desenvolvi, há uma relação direta entre a desertificação e o aumento do número de incêndios e o aumento da área ardida. Portanto, os incêndios são também um problema socioeconómico que o Estado tem que olhar, o Estado e as autarquias, fixar as pessoas e tornar rentável a pastorícia, a silvicultura e a agricultura. São, de facto, questões estruturais que não se resolvem do dia para o outro, mas é importante que se vá trabalhando nisso. É sempre um gosto, Ricardo, contar consigo. Obrigado.